Gostaríamos de agradecer a todos os palestrantes e convidá-los para compor a mesa e iniciar os debates. Perguntas? Está todo mundo cansado, né? Bom, se não tiver, eu vou iniciar. Tanto o professor Roberto... Tem? Boa tarde. Eu achei interessante todas as palestras, inclusive o senhor agora que apresentou a parte da cerâmica, mesmo não tendo atrelada a bioetanol. O que me chamou a atenção seria do professor Roberto Rodrigues, é isso? Não, Fábio de Mello, desculpa. Teve uma ocasião que eu fiz uma visita em Valente, não sei se o senhor conhece, no estado da Bahia, que eles têm uma plantação de sisal. Não conhece. A minha pergunta é, essa parte de sisal que foi exposta aqui, seria aqui no estado de Sergipe? Não, essa parceria vem sendo feita dentro do estado da Paraíba, tá certo? Lá nós temos, no município de Catolé de Boa Vista, o Instituto Nacional do Semiárido. Então, existe um momento que está ocorrendo uma articulação e uma formação de uma massa crítica. Não temos ainda, talvez fique aqui o convite para o presidente da FAPESE, professor Dr. Roberto Rodrigues, do Sergipe-Tec, para a gente começar um processo de articulação para inserir o Estado dentro desse programa das diretrizes do Proálcool 2G. Então, eu diria para você que esses parceiros que estão entrando dentro das plataformas de um Proálcool 2G. Todos têm que assinar um termo de cooperação técnica. O termo de cooperação técnica não necessariamente envolve contrapartidas financeiras, mas, por exemplo, fechar a parceria para ver onde é que está o produtor que está produzindo o sisal. Porque, na verdade, nós não queremos trabalhar com a bainha do sisal. Nós estamos pegando, no primeiro momento, a sobra do processamento do sisal. Ele precisa ser desfibrado. Então, aquele resíduo que sobra, nós estamos utilizando para a produção de etanol. Vou só citar o exemplo. Nós estamos, pronto, você falou do estado da Bahia, nós fechamos a parceria com o Instituto Federal... seria o IDR Sisal? Oi? Seria o IDR Sisal? Não, foi com o IFBA de Paulo Afonso, porque eles adquiriram uma planta no valor de R$200 mil para a produção de etanol. E aí, nós fechamos a parceria para que lá eles comecem a produzir tanto a partir do sisal quanto da palma. Então, nesse primeiro momento, eu diria para você que a realidade de Valente eu não conheço. Eu diria para você que hoje eu conheço 80% da realidade do estado da Paraíba, que eu consegui viajar muito. Inclusive, houve questionamento sobre cultivo de microalga. Tem um grupo francês que entrou forte, com 800 hectares, no município de Patos. Pense um município quente. Eles conseguiram colocar 20 tanques, cada um de 10 metros, só para cultivar microalga. E aí estão fazendo para cultivo de microalga chamada espirulina, para vender como quem faz academia toma muito, suplemento vitamínico, tá certo? E dizem que vai para etanol de terceira geração, mas eu desconfio que eles não vão, não. Então, só fechando o seu questionamento. Nesse momento, nós não temos nenhuma parceria ainda com o Estado de Sergipe. Temos com Paulo Afonso, lá com o IFBA da Bahia. Mas é tudo dentro do programa, mas via termos de cooperação técnica, porque a gente vai dando uma consistência aos parceiros. No caso, fica a título de informação, né? Na ocasião, era uma Secretaria de Inclusão Social. E aí, o projeto era em cima do sisal, da plantação. Eu até fui em visita em loco, que era igual a foto que foi exposta,
aquele mundão de sisal no estado da Bahia, em Valente. E aí, na ocasião, eles não usavam essa polpa. A gente via bode mais para ração de animais, mas eu cheguei a ver toda a parte tanto da plantação, como até o tapete, né? Que eles fizeram uma associação que tinha parceria junto com a Tokstok, Etna, que já agregava essa parceria. Então, assim, acredito eu, na ocasião, que essa polpa era desprezada, a não ser para a ração animal. Então, de repente, seria uma parceria, já que também fica no estado do Nordeste, e é e faz parte do nosso evento. Isso, na verdade, nós estamos enxergando como um resíduo agroindustrial lignocelulósico. Por exemplo, pensamos em torta de mamona e outra. O estado da Paraíba, ele é rico em usinas. Então, nós temos uma oferta de bagaço de cana e palha de cana muito boa. Só que, do ponto de vista de houve uma inversão, rapidamente só para lhe situar. Hoje, quando você chega numa usina, a tonelada do bagaço de cana custa entre 150 a 170 reais. A tonelada da cana hoje custa de 60 a 70 reais. O bagaço de cana é visto como não mais um subproduto, mas como um produto de valor agregado, porque ele é direcionado para a cogeração de energia. Quem produz hoje álcool e açúcar, todo o seu bagaço é destinado para a cogeração. Qual é o paradigma existente dentro das usinas do estado da Paraíba e eu acredito no Brasil? É queimar o bagaço. Ninguém tem a ideia de fazer etanol de segunda geração, porque o custo operacional ainda é muito caro. Nós precisamos equacionar essas variáveis. Então, tanto a palha quanto o bagaço ainda é visto como reaproveitamento energético. Aí, nisso daí, nós estamos buscando fontes alternativas para a produção de etanol de segunda geração. Mas, a título que você falou, realmente, a ideia é fazer o reaproveitamento desse resíduo. E aí a gente pode, depois eu posso pegar o contato consigo e ver como é que o pessoal pode entrar dentro dessa parceria. Obrigada. A Leila, que é engenheira florestal, que é consultora também lá no Sergipitec, se eu estiver errando, que ela me corrija, mas a informação que eu tive, que foi repassado, é que em uma das cerâmicas o consumo caiu de 1 sté por milheiro de bloco para 0,49. Foi isso, Leila? Chegou a esse ponto? Então, como o objetivo era eficiência energética, você gastando metade da biomassa para a mesma produção, como resultado dessa intervenção do Sergipitec em um projeto apoiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa. E com apoio de consultores de lá de Campina Grande, viu, professor? Lá da Paraíba. Alguma pergunta? Rafael, professor Alberto. A minha pergunta, e, na verdade, minha provocação, que eu vou defender a provocação que o professor Roberto, né, veio falando, então eu devolvo a provocação ao professor Roberto e ao professor da Paraíba, né, no sentido de que nós estamos falando de etanol 2G, né, mas a gente sabe que já se tem trabalhos e a ciência já está correndo atrás do etanol 4G, que é fazendo a inclusão de enzimas e enfim, condições de que a própria planta desenvolva já a enzima para fazer essa quebra. Aí eu fico olhando, a gente novamente, na verdade a gente está quebrando, né, gastando esforços aqui, mas não deveria ser uma corrida paralela para a gente não ficar para trás também nesse sentido do desenvolvimento, não só do aproveitamento da biomassa, mas sim do desenvolvimento de tecnologia de ponta, já que é o que está sendo feito no resto do planeta? Ok.
Na verdade, aí, esse 4G envolve toda a engenharia genética já. A parte da engenharia genética. Mas isso em termos... Se você vai empresarial ainda, você não consegue botar no mercado para grande escala. Você faz em pequenas escalas. Qual é o foco que eu quero em termos do país? Ou da região? Aí eu tenho que definir, né, pessoal, tá? Porque o MCT, como foi a provocação logo no primeiro dia, com vários temas aqui, o que eu quero em termos do país e se eu quero desenvolver a região em cima disso. Isso não impede de eu estar do outro foco, é aquela linha que deixei aberta. Plano para pesquisa. Enquanto isso, eu estou fazendo a pesquisa, começando porque aí eu troco para isso. Eu vou implementar o tradicional por fermentação, por açúcar, já tem pela cana-de-açúcar, a gente já está comandado. O Brasil já é liderança, então acho que isso aí é só melhoria, que já tem micro-organismos que vão fazendo processo. Eu tenho ainda o desafio do amido, fazendo para implementar em pequena escala, ou aproveitar as indústrias, já botar essa opção a mais. Mas, por exemplo, eu não tenho tanto milho aqui no Nordeste. Isso está se vindo, por isso começou no Mato Grosso. Aí eu começo para da celulose, que é o de segunda geração, começa a partir que entra com a tecnologia que já veio da Itália, o Fábio detalhou bem mais. Já veio da Itália fechar. Então, eu preciso conhecer isso, ou criar tudo isso, ou seja, todo aquele complexo enzimático para isso. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo, porque aí eu já tenho uma planta, e já melhoro mais ainda. É o caso se fosse para biodiesel, que teria, em vez de eu extrair o óleo, tudo isso, eu já fazer dentro da planta, ou seja, seria a extração, solo líquido, eu já faria a infusão dentro do óleo, que já sairia o biodiesel já extraído nesse processo. Aí, o que é que eu quero? Em termos de centro de pesquisa, eu acho que o Brasil não pode perder, e aí era o papel que eu acho que tem que ter a linha para as universidades avançando. Na produção de enzimas, na produção de genética e na produção de processos. Quem está envolvido em diversas diretrizes. Depois eu tenho que ter a linha. Eu quero envolver a parte social e quero envolver o empresário, porque aí a gente tem a desigualdade que eu tenho que compensar. Então, o empresário é onde eu iria dar fonte. Por exemplo, para o pessoal da cerâmica, já aproveitando o Francisco aqui, em vez de eles estarem queimando lenha, por que eu não gero o biogás, que foi o tema anterior? Porque na própria Itabaiana, relativamente cidade, tem muito resíduo sólido, ou naquela região, botar uma unidade de biogás e esse biogás ser mais canalizado para usar no lugar da linha. Aí eu tenho que readaptar os fornos. Mas, com certeza, o pessoal da engenharia mecânica, isso seria consorciado com a ação feitura. A longo prazo, sou contra o Estado mãe, viu? O Estado mãe de graça. Mas a baixo custo eu financiar. Ou perder junto. O Estado pode até perder junto com ele, mas não perder sozinho. Ou de graça e acompanhado. Com resultados, monitorar. Como a gente é monitorado por projeto de pesquisa ou pelo aluno de ICEM para isso? Aí eu tenho o biogás para isso. Eu tenho que desenvolver a enzima e vou fazendo isso. Aí eu tenho que envolver. Porque, na verdade, se a gente pegar para a nossa universidade, nós precisamos juntar uma cooperação de pesquisadores para isso. O que o Fábio está colocando, essa ideia de cooperação que você vai para a unidade. Mas ele está focado em ações. Então, eu tenho que chegar para isso. Para mim, o nosso grande desafio é o que é que eu quero, em quanto tempo para isso. O Brasil sofre de criar uma política de Estado. Nós não temos uma política de Estado. Às vezes tem, para lá, para cá, vai e não avança para isso. Sofre. Quem é da área tecnológica, em termos de processo de engenharia, a gente sofre quando muda a tecnologia ou muda preço, que diminui a ênfase. Mas não porque deixou de fazer aquela ação. Se você olhar algumas ações nesses últimos anos, foi deixar de fazer o que tinha, era gás e muda, mas eu tenho que continuar porque se torna forte. E aí eu concordo com você, o desenvolvimento tecnológico, principalmente para o estado de Sergipe, que é pequeno. Senão, ele nunca vai ser grande. Mesmo que desenvolva Itabi, Canidé, Gararu, Porto da Folha, porque aí tem uma região mais que tem uma condição, os outros não têm. E aí Fábio fala em palma. Se você botar palma na época da seca, é ouro. É mais caro do que 1 grama de ouro, ter palma pagado na época da seca. Então ninguém vai jogar para álcool. Então eu tenho que ter outra alternativa. Eu já tenho outra matéria. Eu conhecendo como é celulose, se eu conheço essa tecnologia, eu ajusto a matéria-prima, pequenos ajustes de processo. Aí deu. Conhecer o processo e a tecnologia que vai. Comandou isso, você domina o processo.
né? O ajuste é mínimo, é de processo operacional para isso. Só para complementar, serei breve, né? Eu acho que sua colocação é pertinente. Como eu, enquanto pesquisador da UFPB, entrei dentro do segmento de etanol de segunda geração. Estou no Departamento de Tecnologia Sucroalcooleira, curso de Tecnologia de Álcool e Açúcar. E duas empresas nos fizeram um convite lá do estado da Paraíba para apresentar uma proposta de resolução para o bagaço que ficava excedente no pátio delas. E aí, depois de muita conversa com eles, negociação, a gente fez a proposta de desenvolver celulases. Porque a gente sabe que, com uma planta compacta, pequena, o desenvolvimento tecnológico, você tem um alto valor agregado das enzimas celulolíticas, onde hoje grande parte dela é utilizada na indústria têxtil, para fazer tratamento de jeans, tá certo? Não com foco ainda na produção de etanol de segunda geração. Então, quando nós entramos nessa vertente, tem duas empresas. Uma é um engenho de cachaça muito potente, tá certo? Que hoje, lá dentro do curso, a gente não deprecia o produto, diz que o produto é nosso, tem toda uma plataforma que foi desenvolvida e temos boas cachaças no estado da Paraíba. Eles nos convidaram, fechamos a parceria, inclusive o fermentador que apresentei na foto foi doação da empresa e hoje eles doam o bagaço. Fizemos um termo de cooperação técnica para desenvolvimento de celulases. A questão de etanol de segunda geração, nós entramos depois pensando em apresentar uma proposta tecnológica para a questão do semiárido. Como nós conhecemos um pouco ali da realidade do estado da Paraíba, onde você vê um pequeno produtor, mas no corredorzinho ali da casa dele tem uma plantação de palma. Então, você dá uma circulada pelo semiárido ali da região do Cariri, o que você mais vê é plantação de palma. Então, a ideia foi apresentar uma resolutividade, ver como é que nós poderíamos dar uma alternativa do ponto de vista de produção de um biocombustível. Aí foi aonde nós começamos a associar a questão da produção das enzimas, do concentrado, porque qual a proposta nossa lá para você chegarmos a um concentrado bioenzimático, trabalhando com a biotecnologia e vendo como é que ele vai se comportar do ponto de vista de produção de enzimas celulolíticas, lignocelulolíticas e hemicelulolíticas. Então, a gente já tem um screener, tem respostas que sabe que aquele fungo que eu estou trabalhando não degrada muito bem lignocelulose. Não cresce numa placa que contenha substrato somente que seja lignocelulose. Mas se eu pegar um substrato, a exemplo que o Roberto citou, dentro do meu processo, que seja casca de coco para a produção de etanol de segunda geração, eu sei que aquele concentrado bioenzimático requer ajustes, requer, do ponto de vista de processo, equacionar mais essas variáveis. Então, nem todas as respostas nós não temos. Com relação à questão do etanol que nós estamos colocando hoje, a metagenômica, você trabalhar já os micro-organismos reengenheirados, que é para poder produzir o próprio etanol, eu acredito que, vou lhe ser sincero, a rubrica que nós temos hoje não dá para chegar nesse nível. Pode ser que a gente chegue até lá, mas o que nós temos hoje são parceiros que estão entrando com cautela, apostando no projeto, comprando a ideia, e nós estamos trabalhando a musculatura da ideia. É vender um produto para as empresas, tá certo? Então, e aí vai os editais, tem o edital do CNPq que está aberto aí agora para biocombustíveis, até 130 mil, que ele demanda um pesquisador da Índia e vários outros pools. É para etanol de segunda geração e terceira geração, a partir de resíduos lignocelulósicos. Aí, gradativamente, a gente vai se inserindo e buscando. Então, essa é uma realidade da região do estado, que nós estamos nos deparando. Muita parceria com as usinas. Aí tem duas vertentes. Tem usinas que dizem assim, professor, eu quero trabalhar com briquettes, porque hoje, quando eu lanço meu bagaço dentro da caldeira, eu tenho uma perda energética. Então, tem empresas que já estão querendo instalar uma unidade de briquettes, que é para poder briquetar o bagaço e melhorar o reaproveitamento energético na queima da caldeira. E cada um apresenta uma proposta, só que a gente sabe que não pode diversificar muito, porque temos um foco do ponto de vista tecnológico, que é trabalhar com etanol de segunda geração. Sobretudo na questão de um concentrado enzimático, que nos dê uma boa resposta para melhorar, do ponto de vista tecnológico, a questão da fermentação alcoólica, aquilo que vem depois. E olha que eu não estou nem trabalhando com a Saccharomyces, eu optei por trabalhar com a
Zimomonas mobilis. Sabemos que tem uma baixa eficiência, mas o que é que nós estamos tentando trabalhar é ver qual a resposta dentro do processo ela vai nos dar. Tem alguns que já estão trabalhando com Saccharomyces e Apicus stiptis, fermentando C6 e C5. No nosso caso, nós estamos apostando nas zimomonas. As pesquisas estão avançando, mas a gente sabe que tem muita coisa que já foi feita, mas é um campo aberto, né? Como o grupo do pessoal que estava aqui da área de biocombustíveis, de biodiesel, disse, né? Houve um momento que saiu muita rubrica para fomentar estudos de pesquisa. Acho que avançamos bastante, mas temos muito ainda o que caminhar na área de biocombustíveis. E eu sou um daqueles que aposta na área de biocombustíveis como futuro promissor para o nosso Brasil. Ok? Eu tenho aqui uma lista, né, de inúmeras perguntas, mas eu vou fazer apenas duas. Uma para o professor Fábio, né? É o que está sendo feito para reduzir o custo das enzimas, tendo em vista que o custo das enzimas representa de 20% a 25% do processo. Então, Michele, no nosso caso lá, nós estamos buscando micro-organismos que possam ter uma atividade enzimática considerável, tá certo? Com a baixa concentração. Não é a questão de você ter 1 litro de enzima e ter uma baixa atividade enzimática. Se você tiver 1 litro de enzima e tiver uma baixa atividade enzimática, não adiantou de nada. Mas se você tiver 10 ml de enzima e tiver uma alta atividade enzimática para decompor aquilo que você precisa, aí você vai agregar valor do processo. E outra coisa que eu já botei os meninos lá de sucro para testar é imobilizar a enzima. Estamos na fase inicial, estamos trabalhando com material mesoporoso, imobiliza as celulases, e aí nós estamos avaliando as respostas, certo? Então está tudo, nós estamos no começo, mas uma aposta que nós estamos fazendo é imobilização de enzimas. Tem alguns bons estudos na área, mas outros precisam avançar. No nosso caso, nós estamos pegando esse concentrado biomássico, imobilizando no material mesoporoso, que nesse momento eu não posso dizer, e aí a gente faz como se fosse uma fermentação contínua. Fica passando sobre o meio do material imobilizado. Aí a gente avalia a atividade enzimática antes e depois para ver se não está tendo perda de enzima no meio. E aí monitora açúcares redutores totais por HPLC e com um método simples que os meninos aplicam, que é DNS, ácido de nitro salicílico. Então, são equações de bancada realmente que a gente está tendo que avançar, que evoluir, não tem um pacote fechado, não tem uma resposta para lhe dizer se estamos no caminho certo ou não. Mas é uma aposta que nós estamos fazendo. Eu vou só complementar nessa parte de redução de custo. Já nós adotamos a ideia de usar substratos. A manipoeira para as amilolíticas. Outras enzimas buscando a partir de vegetais, como mamão, abacaxi. Quem tem a ideia de produção de enzimas no grupo é uma das linhas. E outra é a imobilização, mas a imobilização mais da lipase, principalmente visando o biodiesel. É um dos focos em diversos suportes aí. Aí tem o MCM41, que é usado muito para catalisadores químicos, a alumina, a sílica não funcionou. Tem um que está sendo discutido com a Yara lá da Química, que ela disse que tem um material que é barato para isso. Então a gente vai estar à busca, porque ela também anda preparando. Aí já é interação com o outro. Nosso interesse é, porque ao invés de eu gastar enzima direto no processo caro, ela fica rodando como um catalisador químico. E aí, essa é a tendência de diminuir no mercado. Senão você não consegue, ela é muito cara. Se for para produzir enzima, para produzir energia assim, é muito barato. Aí você é melhor ir para a área de alimentos, medicamentos, alguns outros produtos que têm um valor agregado. Ou vender a própria enzima em si, que já é alto. Mas aí você tenta baixar o custo nesse processo. Professor Daniel, alguma pergunta? Professora Suzana? Então, vou finalizar com mais uma pergunta para o professor Roberto agora. O que pode ser feito para desenvolver a cadeia da alcoquímica? Cadeia da alcoquímica, biorefinaria, né, Daniel? É a concepção de biorefinaria, a ideia da alcoquímica. Se bem que a alcoquímica, já quem vem testando é a Braskem, a partir do álcool para obter plástico. Em vez da petroquímica, ser a alcoquímica. Ela já testa alguns, em parceria também com o pessoal da UFRJ,
né, pessoal, mas ela já testa alguns para teste em campo real para isso. O que eu acho é que a gente precisa, como a Braskem é multinacional, a gente precisa pensar num desenho com a nossa usina. Mas lembre que a nossa usina, muitos ainda têm a concepção, usina, vou lá mais pela de Sergipe, porque eu conheço todas. A de Sergipe já tem uma concepção diferente das de Alagoa, diferente da Paraíba. No geral, são grandes pessoal de terra que foi herdando, aquela ideia de coronelismo, que é diferente das usinas de São Paulo. Tem outra concepção mais arregada de modernizar a empresa, de tudo isso. Eles não. Vão deixando, o tempo vai conduzindo. É tanto que tem uma das usinas aqui que não opera mais no estado, que é mais barato ela vender a cana do que operar, porque a planta ficou obsoleta por não atualizar. Então, é para ver a concepção. Então, eu preciso vencer uma barreira. Aí é onde entra o cultural, para que eu monte ao redor dessa usina para isso. Aí entra um planejamento em termos de Estado, Secretaria, desenhando o que é que eu poderia estar ao redor dessa usina de acordo com o colocado. Normalmente elas estão em grande colocar para produzir determinados produtos que eu tenha. Né, a partir do álcool, que aí seria, em vez de eu ter o polo petroquímico, como a gente tem aqui bem próximo de Camaçari, aí eu teria um polo álcool químico em determinada região central, que iria distribuir. Aí seria os focos, Sergipe, vou ter em Alagoas, vou ter em Pernambuco, na Paraíba, em determinada região, porque tem que centrar para lá. Lembra, aí eu tenho que sair dos interesses que são, às vezes, político, para o interesse técnico. E aí a gente fala aqui em termos de interesse, onde é a melhor região. É quando se discute refinaria, que eu lembro que Sergipe passou e que foi para Recife, uma questão é tecnicamente. Eu tenho onde eu vou distribuir, eu boto uma refinaria próximo de centro consumidor, porque eu não vou distribuir petróleo, é mais fácil eu botar um oleoduto para ir. Para depois vir gasolina, ver os derivados, é mais fácil, tem que estar próximo do centro consumidor. A mesma coisa vai ser os produtos que eu tenho que desenhar. Aí eu tenho que desenhar. Aí eu garanto que o que Daniel definiu para biorefinaria é a lógica que tem. E o pessoal no Rio já faz alguns seminários, de vez em quando, a Escola de Química, eles fazem seminário anualmente sobre isso. E aí entra a álcool química. Preciso ter produtos. Quais são os produtos hoje que eu posso? Plástico, diversos produtos. Porque aí eu saio da cadeia da petroquímica. O petróleo, eu não defendo que o petróleo vai se acabar. Ele vai se tornar tão caro que ele vai para processos mais nobres, cada vez mais. O que a gente tem que sair é de dependências para isso. Você tem que ir para produtos mais nobres, né? E eu tenho produtos mais simples que eu possa colocar. Hoje, vencendo essa barreira da celulose aí, que está uma busca, e aquilo que a gente vence logo, logo, aí isso já automaticamente já quebra para fazer combustível por esse caminho aí mais fácil, vencido para isso. Certo? Eu acredito que você... Aí tem que desenhar dentro do que se quer para isso. Não se desenha de uma hora, não é? O engenheiro não vai fazer de uma hora. A gente tem a noção do quais são os produtos e onde seria colocada a locação. Um engenheiro com pessoal da área de economia desenharia muito bem esse processo. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Passar a palavra para o cerimonialista.